Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 17 horas em Luanda. Carina Branco. Bem-vindos à nossa emissão desta terça-feira, 20 de junho, Dia Mundial dos Refugiados. No Sudão, os combates desde abril provocaram a fuga para o estrangeiro de 500.000 de pessoas e há 2 milhões de deslocados internos. Em Angola, o número de casos de diabetes tem aumentado de forma drástica, alerta uma representante da Ordem dos Médicos. E em Moçambique, antigos guerrilheiros da Renamo temem raptos e assassínios e pedem uma verdadeira reconciliação nacional. No controle técnico está Lucien Bissanguet e o jornal começa agora. Assinala-se hoje, 20 de junho, o Dia Mundial dos Refugiados, proclamado em 2020, com o objetivo de realçar a coragem, os direitos, as necessidades e a resiliência dos refugiados. No Sudão, os combates dos últimos 2 meses provocaram a fuga para o estrangeiro de 500.000 de pessoas e há 2 milhões de deslocados internos. O anúncio foi feito hoje pelo Alto Comissário da ONU para os Refugiados. De acordo com o último relatório da Acnur, Moçambique figura no grupo de países que acolhe mais de 1 milhão de deslocados. Ainda assim, registrou nos últimos 6 anos uma redução de cerca de 50% do número de pessoas que procuram asilo no país. Os ataques que ocorrem na província de Cabo Delgado, no norte do país, são responsáveis por esta situação, disse à RFI Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Teve impacto. Eu preferia não olhar só como a redução de número de pessoas que procuram Moçambique, mas a própria disponibilidade de Moçambique para recebê-los. Porque, como podemos imaginar, Moçambique passou a se preocupar mais com o seu conflito interno e prestar maior atenção para os seus próprios deslocados internos. O centro que Moçambique tem de acolhimento de refugiados é Maratane, na província de Nampula. Nampula é a segunda província com o maior número de deslocados internos. Então a preocupação virou para os deslocados internos. Mas também as fronteiras de Moçambique passaram a estar mais fechadas. Os estrangeiros são acusados, não oficialmente, mas são acusados de estarem associados com os atos de terrorismo. E, por outro lado, a intervenção das forças do Ruanda em Moçambique assustou grandemente os refugiados ruandeses que vinham a Moçambique. Os que estavam cá, aumentou a perseguição, assassinatos e raptos. Isso foi associado com a intervenção ruandesa e acordos que foram assinados de extradição, que ainda não são efetivos, mas foram assinados de extradição, também assustou a comunidade de refugiados ruandeses em Moçambique. As palavras de Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, entrevistado por Neide Ribeiro e que é o nosso convidado a seguir ao jornal. Em Angola, o número de casos de diabetes tem aumentado de forma drástica, alerta Eunice Sebastião, presidente do Colégio de Endocrinologia da Ordem dos Médicos de Angola. A especialista diz que é fundamental educar para reduzir o número elevado de pessoas afetadas pela doença. Educação, aliás, a nível da população, a educação é fundamental, porque nós temos feito algum trabalho, ou vários trabalhos em relação a isso, porque estamos assustados, porque pelo menos espera-se que 2030, a nível do mundo, será o ano do caos, porque os casos têm vindo a aumentar, mesmo com palestras que são feitas a nível das unidades hospitalares, a nível da televisão, na rádio, como esta que estamos a fazer. Nós aqui em Angola fazemos com muita frequência, profissionais da saúde falam e educam em relação a isso, mas é difícil as pessoas depois ouvirem os conselhos e pôr em prática, mas precisamos mesmo de insistir, porque é um problema muito sério. As palavras de Eunice Sebastião, presidente do Colégio de Endocrinologia da Ordem dos Médicos de Angola, entrevistada por Lígia Anjos e que pode ouvir daqui a pouco no programa Ciência. Ainda em Angola, o governador do Banco Nacional reconhece que não será fácil estabilizar a moeda nacional e a subida de preços do mercado enquanto o país continuar a perder a capacidade de arrecadação de moeda estrangeira. Tiago Dias, o novo responsável do BNA, já se encontra em funções e quer contar com a banca comercial para capitalizar a economia angolana. Reportagem de Francisco Paulo. Angola atravessa um período complexo à sua balança comercial com a desvalorização da moeda nacional que está a mexer com todos os setores da economia do país.
do novo governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, o Presidente da República espera que ele implemente mais ações que ajudem a contrapor a inflação e a travar a subida dos preços dos produtos. Tiago Dias, impulsado na segunda-feira, sabe que não vai ser fácil cumprir as orientações deixadas pelo chefe de Estado angolano. Por isso, deseja contar com os bancos comerciais para capitalizar a economia. Essa não é uma tarefa fácil, temos consciência disso e para tal nós contamos com o apoio dos bancos comerciais no sentido de desempenharem o seu papel de catalisador da nossa economia, porque entendemos que a estabilidade, quer dos preços, quer da nossa moeda nacional, depende da produção nacional. Quando mais diversificação da nossa economia tivermos, principalmente a diversificação das receitas de exportação, aí sim nós teremos uma maior estabilidade da nossa economia. Em relação à desvalorização do Kwanza, o também economista disse que o país está a observar uma redução substancial das receitas de importação, o que acaba por contribuir para a diminuição da oferta da moeda estrangeira no mercado nacional. O que tem estado a acontecer nas últimas semanas está exatamente relacionado com a redução substancial das receitas de exportação, algo que nós observamos desde o terceiro trimestre do ano passado. E obviamente que esta redução também acaba por contribuir para a redução da oferta de moeda estrangeira a nível do nosso mercado. Francisco Paulo Luanda, RFI. Em Moçambique, os antigos guerrilheiros desmobilizados da última base da Renamo, no distrito da Gorongosa, pedem para que não sejam alvo de raptos e assassínios. Reportagem de Orfeu Lisboa. Foi com apelos de paz e a reconciliação nacional que os antigos guerrilheiros da Renamo, saídos da última base em Vunduze, passaram a vida civil, pede o antigo major general Adriano Magaia. O que queremos, todos nós que vamos sair para casa, não pode haver vingança. Aquilo de levar pessoa em manica, ir matar é matanta. Sequestro, não aceitamos isso, é mau. Para trás ficam vários anos nas matas de uma guerra pela democracia, mas é hora de reiniciar a vida, diz satisfeita Monorina Cipriano, cuja missão ao longo de décadas foi a de controlar o efetivo de homens existentes. Vou para casa, quero ir fazer os meus negócios, quero ir entrar na agricultura. Quando eu receber esse meu valor, quero ir comprar um motor de bomba, quero ir cultivar batata reno. Entre os 447 guerrilheiros que passaram a vida civil, uma das filhas do líder histórico da Perdiz, Afonso de Acama, que nas matas nasceu, cedo saiu para a cidade, mas em 2012 decidiu retornar para junto dos seus pais, de quem, apesar da morte, os ensinamentos vão continuar, diz sobretudo, na luta de uma vida melhor para o povo. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. E hoje foram apresentadas as 3 candidaturas para acolher a Exposição Universal 2030. Marco Martins diz-nos quais são. Os 3 finalistas são Roma, Busan e Riad. O Gabinete Internacional de Exposições decidiu que estas cidades vão disputar a organização da Exposição Universal. A eleição será em novembro de 2030. No início havia 5 candidaturas, para além das 3 finalistas. A cidade russa de Moscovo, com o lema Progresso da Humanidade, visão partilhada para um mundo em harmonia, acabou por se retirar da corrida. Enquanto Odessa, cidade ucraniana, com o lema Renascença, Tecnologia, Futuro, foi preterida nesta terça-feira pelo Gabinete Internacional de Exposições. Os critérios para escolher as 3 cidades finalistas foram os motivos da candidatura, a atratividade do tema, o lugar escolhido e os planos de reutilização do sítio após a exposição, isto sem esquecer as previsões em termos de público e em termos financeiros. A cidade de Busan, na Coreia do Sul, apoia-se no tema Transformar o nosso mundo, navegar para um futuro melhor, enquanto o tema dos italianos da cidade de Roma é Pessoas e Territórios, Regeneração, Inclusão e Inovação. Por fim, a terceira finalista, a cidade de Riad, na Arábia Saudita, escolheu o tema Era da Mudança, Juntos para um Futuro Clarividente. E assim termina este jornal.